Bom, acho que a gente pode começar enquanto as outras pessoas vão entrando aos poucos. Mas quero fazer vocês bem-vindos a mais essa aula de preparação missionária. E, Renata, você gostaria de oferecer a primeira oração para a gente, por favor? Sim? Tá, vamos começar. Querido Pai Celestial, pedimos que o Senhor ilumine, né, essa aula de hoje para que possamos compreender e aprender mais. E agradeço, né, pelo dia, né, hoje já é terça-feira, e, e ilumine o restante da nossa semana. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bem, obrigada. Perfeito. Então, eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu ver. Ok. Dá para ver minha tela? Sim, eu estou vendo. Ok. Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre um manual que se chama Ajustar-se à Vida Missionária. Opa, apertei o botão errado. Então, esse manual, ele é um manual, digamos que novo, né? Antigamente não existia esse manual, e ele foi feito para ajudar os missionários em vários âmbitos da vida missionária, né? Mentalmente, né? Psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, de maneira geral. E a vida missionária, ela é um pouco difícil, às vezes, né? Pode ter diferentes níveis de dificuldades para determinadas pessoas. Então, esse livreto, ele realmente ajuda muitos missionários, principalmente no início da missão, me ajudou muito também. E esse livro é um livreto, na verdade, né? E é um livreto muito, muito especial, muito abençoado. Tenho um carinho muito enorme, enorme por esse livreto, né? Me ajudou muitas vezes. Como nós podemos lidar em certas situações, né? Às vezes, pressões que a gente passa, mudanças muito diferentes. Então, é um livreto realmente que veio para ajudar, para acrescentar na vida do missionário. Então, nossa aula não é baseada hoje no Pregar o Evangelho, mas nesse livreto, Ajustar-se à Vida Missionária. E tem na Biblioteca do Evangelho. Então, vocês podem sentir à vontade depois para ler e estudar um pouco sobre esse livreto. Tem coisas lá não só para missionários, mas para nossa vida aqui, sem sermos missionários de tempo integral também, né? De como nós podemos continuar confiando no Senhor, mesmo passando por situações difíceis, situações e experiências espirituais desafiadoras. Então, é um socorro, um alento para nós, membros também. Então, aqui nessa primeira parte, nesse texto, Carol, você consegue ler? Você, no seu microfone, você consegue ler pra gente? Acho que não. Bom, consegue. Sim, a preparação, a preparação missionária envolve preparo para demandas físicas, espirituais, emocionais e mentais do trabalho missionário. O livreto Ajustar-se à Vida Missionária 2013 ajuda os missionários e aqueles que estão se preparando para a missão a lidar com essas demandas. Ele fornece diretrizes que podem nos ajudar a acessar a força do Senhor e encontrar alegria no serviço missionário. Ela caiu, vamos esperar que ela já volta. Eita, eu percebi que a minha internet caiu. Foi mal. Tô tentando conectar de novo aqui.
Deixa eu ver se eu consigo compartilhar da minha aqui. Acho que foi. Consegue ver minha tela de novo? Dá pra ver minha tela, gente? Ainda não, tá carregando. Compartilhamento. Eita, Agora dá para ainda ver. não está. Dá pra ver Dá agora? para ver. Sim. Tá. Carol, desculpa, eu não vi você lendo. Você poderia ler de novo pra gente, por favor? Sim, posso. A preparação missionária envolve preparo para demandas físicas, espirituais, emocionais e mentais do trabalho missionário. O livreto ajusta-se à vida missionária, ajuda os missionários e aqueles que estão se preparando para a missão a lidar com suas demandas. Ele fornece diretrizes que podem nos ajudar a acessar a força do Senhor e encontrar alegria no serviço missionário. Obrigada, Carol. Perfeito. É exatamente isso o que eu falei no início da aula, né? Vai ajudar o missionário no campo, vai ajudar o missionário se tiver algum problema que ele esteja passando pessoalmente, com a família, até com o companheiro, dificuldades na área. Então, é um livro bem completo, né? Realmente é um guia ali pra gente passar por esse tipo de situação. E também é um passo antes que nos ajuda a nos prepararmos, né, para as dificuldades que nós vamos enfrentar para o nosso dia a dia. Algumas pessoas, às vezes, não reagem bem à rejeição, às vezes, que os missionários passam, né, a certas situações do dia a dia do missionário. E esse livreto de Ajustar-se à Vida Missionária é uma luz para esses missionários. Foi uma luz muito grande para mim, muitas vezes, na missão também. Então, eu gosto quando fala, né, que ele fornece diretrizes que podem nos ajudar a acessar a força do Senhor e encontrar alegria no serviço missionário. Então, eu já tive muitas experiências, né, não diretamente minhas, mas de ver muitos missionários tendo muitas vezes situações muito difíceis, muito ruins e infelizes na missão deles. E o meu presidente, ele sempre falava pra gente desse livreto. Muitas vezes nas entrevistas, ele lia com a gente esse livreto e as bênçãos que o Senhor prometia para nós, né? E alguns passos que nós podíamos seguir também, né? Que poderia nos ajudar na nossa missão. Deixa eu passar aqui. Perfeito. Então, aqui tem uma pergunta, né? O que pode me ajudar a me ajustar à vida missionária? E pensem em uma ocasião, tá errado ali. Pensem em uma ocasião em ocasiões em que precisaram se ajustar a novas situações da vida. Então, algum de vocês tem alguma experiência que tiveram que se adaptar a algo novo, que tiveram que fazer algum tipo de mudança, tiveram que se adaptar a algo diferente? Pode ser de qualquer coisa, se adaptar a algo novo de qualquer coisa. Eu já tive experiências assim, O que você teve que se adaptar, Renata? Um trabalho? de A outra cidade, coisa? né? Então, eu morava em uma cidade, na verdade, porque eu morava em Minas e eu vim Uhum. morar aqui. E foi muito diferente, porque eu morava numa cidade bem pequena, né?
Então, no início foi bem difícil. Sim. Então, todos nós temos momentos na vida que tivemos que nos adaptar a algo, né? Seja escola, faculdade, trabalho, cidade, o meio em que vive, né? Entre pessoas diferentes, talvez alas, estacas diferentes, países diferentes. Temos que nos adaptar, né? Em várias situações, em vários momentos da nossa vida. E isso muitas vezes pode ser desconfortável, pode ser difícil a adaptação, né? Pode haver N coisas que pode fazer com que isso seja um processo um pouco mais difícil, né? E, e Renata, sobre o que você falou, né? Você teve uma mudança de cidade. Você vê algum desconforto, né? O que causou desconforto nessa mudança que você teve? O que foi empolgante? Ou o que ajudou você a se adaptar à nova situação? Você gostaria de compartilhar? Sim, então, o que causou desconforto foi o fato das pessoas aqui serem um pouco mais fechadas. Então, no início, isso me incomodava muito, porque as pessoas não são muito de conversar, são mais na delas assim. O que foi empolgante foi morar perto da praia. É muito Então, bom. eu sempre ia pra praia e distraía minha cabeça. O que ajudou me adaptar à situação é entender, né, compreender que as pessoas têm personalidades diferentes, né, e com o tempo você vai se acostumando a isso também, né. E e nem todos são assim, não é a maioria, né. Então, no meio do caminho, né, você vai encontrando pessoas diferentes que conversam mais, que são mais alegres, são mais extrovertidas, e é isso. Perfeito, muito bom. Obrigada, Renata. Você falou, fez uma descrição perfeita do que basicamente é o ajustar-se à vida missionária. Né? A maneira como entender como nós nos sentimos, entender a causa do que tá causando aquilo, né? Ver as coisas que estão causando aquele desconforto, o sofrimento, né? Em geral. E o que foi empolgante, né? As coisas que realmente são boas pra gente, que vai nos ajudar ali naquele momento. E o que nos ajuda a adaptar àquela situação. É exatamente assim que o ajustar-se à vida missionária foi pra mim e pra muitos missionários na missão. Né? Conseguir entender o que estava acontecendo e talvez mudar o foco, fazer coisas diferentes para poder me adaptar naquela situação, né? Realmente focar nas coisas boas, o que eu podia tirar de bom do que estava acontecendo naquele momento. Né? Renata fez uma descrição, né? Respondeu elas de uma maneira muito boa, muito, muito igual, muito semelhante ao que a maneira que nós aprendemos e lemos no Manual do Ajustar-se à Vida Missionária. Então, o que acham que seria empolgante e o que seria difícil na vida de um missionário de tempo integral? Então, o que vem na cabeça de vocês com essa pergunta? O que vocês acham que seria empolgante ou difícil na vida de um missionário? Letícia, Hum, você gostaria de responder? Sim, eu acho que uma coisa que a moça que eu falei, eu não gravei o nome, que falou agora, lidar com diversos tipos de personalidade e também culturas diferentes, porque eu vejo isso no Brasil mesmo. O Brasil é um país só, mas ainda assim existem muitas culturas diferentes. Pessoas que vêm de Minas Gerais, por exemplo, têm um jeito bem diferente daqui, e eu acredito que quando você vai para outra cidade, você tem que se adaptar a esse detalhe. Muito bom. Exatamente. Eu servi aqui mesmo no Brasil, na região do Sudeste, né? Servi no interior de São Paulo. E é aqui perto, é o estado, né? Perto. E mesmo assim tem costumes diferentes, as pessoas falam, elas agem diferentes. Alguns lugares as pessoas eram um pouco mais abertas, um pouco mais alegres, mais receptivas. Em outros lugares elas não eram tanto, elas eram um pouco mais frias e culturas realmente diferentes, né? Até a comida, às vezes, que eles comeram um pouco diferente do que a gente come aqui. Então tem situações diferentes na nossa vida, assim como na vida de um missionário. E
para as pessoas que não sabem quem são os missionários, pode achar, né, que rotina maluca, porque a cada 6 semanas vocês podem mudar de lugar completamente diferentes, com pessoas que vocês nunca viram na vida, em um lugar que vocês nunca viram na vida, né? Vocês vão lidar com pessoas que nunca viram e você tem que se adaptar. Então, a vida missionária ela é muito estressante por causa disso, né? Algumas pessoas, elas não se adaptam muito fácil às mudanças, mudar de área, né? Tem muitas pessoas que permanecem muito tempo numa área, algumas pessoas que ficam muito pouco numa área. E às vezes isso pode causar algum tipo de estresse, algum tipo de dificuldade, né? De se desenvolver naquele lugar. Então, aqui tem a parte do livreto de Ajustar-se à Vida Missionária, que é intitulado O Estresse é uma parte normal da vida. Realmente, não só no serviço missionário, mas na vida mesmo. Então, vamos ler essa pequena partezinha. Eu vou ler aqui esse primeiro e segundo parágrafo. Letícia, depois você pode ler os dois últimos? Olha, se der um zoomzinho, eu acho que eu acredito que eu consiga ler, porque aqui tá bem pequenininho. Eu não tinha muito bom. Ai, Não. me ajudou bastante. Ok, perfeito. O estresse é uma parte normal da vida. Quando você começar qualquer experiência nova, como filiar-se à igreja ou ir para uma nova escola, você se sente animado com a oportunidade e nervoso porque não sabe bem o que esperar. Com o tempo, você aprende a enfrentar esses desafios e a crescer no processo. Não é diferente na missão. Às vezes, a missão parece uma maravilhosa aventura espiritual, ou pelo menos um desafio com o qual você podia lidar. Você prossegue calmamente com fé, sabendo que grande parte do nervosismo ou da preocupação que você vivencia é temporária. Você adquire coragem. Eita, meu Deus. Você adquire coragem por saber que vai se ajustar com o tempo, crescer espiritualmente e desenvolver novas habilidades. Certas coisas que você temia passam a se tornar mais fáceis de se lidar. Você pode até mesmo vir a valorizar certos aspectos da vida missionária sem que antes missionária que antes lhe pareciam insuperáveis. Você confia no Espírito Santo, desenvolve confiança e sente alegria em seu serviço. Em Beleza. em outras ocasiões, no entanto, você pode enfrentar problemas inesperados ou experiências que são mais difíceis ou desagradáveis do que você esperava. Você pode vir a se perguntar como pode ter sucesso. Os recursos que o ajudaram antes, os recursos que o ajudaram antes podem não estar disponíveis. Em vez de estar motivado a tentar, você pode vir a sentir-se ansioso, irritado. Eita, calma. Irritado, exausto ou frustrado. Pode ter sintomas físicos como dor de estômago, insônia ou mal-estar. Pode apresentar dificuldades em aprender ou de se conectar com as pessoas. Pode se sentir desanimado ou com vontade de desistir. Como os controles do painel de um carro, que o lembram de desacelerar, encher o tanque ou verificar o motor, esses sintomas são sinais para lembrá-los do que deve desacelerar, encher seu tanque espiritual e procurar novas soluções. Este folheto tem sugestões e ferramentas que podem ajudá-lo. Perfeito. Tem algo que você, ou qualquer pessoa que queira compartilhar também, que vocês acharam interessante nessa parte do ajustar-se à vida missionária sobre estresse, enfim. Eu gostei principalmente da parte em que fala encher o seu tanque espiritual. Eu acho que tudo na vida que vai se resumir, que vai nos ajudar, é buscar o Senhor e encher nosso tanque espiritual. Então, acho que isso vai ajudar bastante. Sempre tenho isso em mente também. Muito bom.
Eu gosto muito também de quando ele fala isso. Acho que eu ouvi uma vez na missão ou no CTM. Eu acho que foi antes de ler o Ajustar-se à Vida Missionária, né? Que ninguém roda um país sozinho, faz uma viagem de um estado para outro só com um tanque, né? Tem que parar para abastecer várias vezes. E é a mesma coisa com a gente. E eu gosto quando fala aqui, né, que vai chegar uma parte da nossa missão, uma hora, que algumas coisas que pareciam difíceis vão se tornar mais fáceis, né? Nós vamos começar a valorizar certos aspectos da vida missionária que pareciam que eram insuperáveis, né? Nós vamos desenvolver a confiança e sentir alegria no serviço. Eu presto testemunho de que isso realmente é verdade. Muitas coisas que pareciam impossíveis para mim na missão, como, por exemplo, aleatoriamente uma pessoa te chama no domingo para você falar no púlpito sem você ter preparado nada. Isso aconteceu no meu primeiro domingo na missão. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, nunca gostei, nunca me senti confortável em público, mas eu tinha que fazer de alguma forma. Primeiro domingo da missão, no campo, isso já aconteceu. Então, eu comecei depois de um tempo a gostar disso, eu me sentia mais confortável, a mais confiança para fazer aquilo. E as coisas que pareciam difíceis, como falar com as pessoas, falar sobre Jesus Cristo, prestar meu testemunho para as pessoas, pareceu de repente mais fácil, né? Falar para as pessoas. Eu não falava muito com quem eu não conhecia, né? Eu não falava nada com quem eu não conhecia, eu sempre fui mais na minha. E isso depois deixou de ser um problema, né? Eu comecei a conversar com as pessoas. E eu estava conversando com um amigo essa semana passada ou retrasada sobre a missão. E estávamos falando algumas coisas que faríamos diferente. E nós dois pensamos que talvez nós pudéssemos falar ainda mais com as pessoas, né? Eu falava muito com as pessoas na rua, na casa delas, se tinham pessoas que a gente não conhecia, mas eu queria falar mais ainda agora com as pessoas, né? Olhando para trás. E realmente as coisas que pareciam difíceis para mim se tornou mais fácil. O cansaço físico foi embora, às vezes a sobrecarga espiritual também era diminuída, porque eu confiava no Senhor, eu sabia que fazia parte do processo, eu só precisava confiar de verdade nele. Então, eu realmente comecei a ter alegria, né? E desenvolvi essa confiança no Senhor na minha missão. Alguém tem comentários? Gostaria de falar alguma coisa? Sem comentários, então eu vou passar o próximo. Opa, próximo slide. Aqui tem uma pergunta. Em sua opinião, como esse recurso pode ajudar você agora e no futuro? Esse recurso, o ajustar-se à vida missionária, né? Nós vimos um pouco do ajustar-se à vida missionária, falando sobre o estresse. Então, para vocês, como esse recurso pode ajudar vocês agora ou no futuro, no campo missionário, na vida? Como, o que vocês acham? Hum, desculpa. Eu acho que ajuda bastante a lembrar a gente que não é só com a gente que isso vai acontecer com muitas pessoas. E que a igreja está preparando já uns conselhos, assim, que eu sinto muito que é um conselho do Senhor pra gente, do que a gente fazer em situações assim, além das escrituras, é claro. Discursos, citações, enfim, muitas coisas que literalmente estão nos avisando, olha, se isso acontecer, tá tudo bem, o Senhor já tá preparando um meio de, ó, lembra desse conselho aqui que você já estudou antes, que você pode novamente revisar mais um pouco para te ajudar a passar por esse momento. Você não é o único, relaxa. Segue o processo. Perfeito. Muito bem colocado. Né? O Senhor ele deu muitas fontes para ajudar os missionários para cada situação em que eles passam na vida missionária. Além de ter o ajustar-se à vida missionária, no presente ele sempre deixava muito claro, né? Se aquilo talvez não estivesse nos ajudando tanto quanto deveria, a igreja, por exemplo, além de muitos recursos que a gente tem, como a Letícia falou, os discursos, as escrituras, as pessoas até à nossa volta, né? Nossos companheiros que sempre nos ajudam, nos servem, mas também a igreja se preocupa muito mentalmente, né, com os missionários. Então tem ajuda de psicólogos, até psiquiatras, que os missionários têm acesso nas suas missões, né? Então isso é algo que ajuda
no processo de se adaptar em situações difíceis, né? Situações que são desconfortáveis para muitas pessoas, muitas vezes, né? Então, o Senhor quer que a gente esteja bem, quer que a gente esteja são para fazer a obra dele. Então, nós não, né? Mas os missionários têm todos os recursos para serem amparados, né? Para que possam continuar firmes na obra do Senhor, para que possam até o fim. Então, essa é uma outra maneira que o Senhor, ele providenciou para que pudesse ajudar seus missionários a estarem sadios, né? Para estarem seguros espiritualmente, fisicamente, enfim. Marcele, você pode ler a citação do presente Bednar, por favor? A coisa mais importante que podem fazer para se preparar para servir é tornarem-se missionários bem antes de ir para a missão. Perfeito. E para você, Marcele, o que significa se tornar um missionário antes de ir para a missão? A gente está se preparando, né? Igual a gente temos aulas de preparação missionária e isso ajuda muito a gente ter uma mente já de como que vai ser na missão. E uma das oportunidades que temos também é a gente tá saindo com os elders, né? Muitos amigos meus daqui da aula saem com os elders e têm experiências incríveis, né? De como que vai ser, né? Você mesmo na missão. E a gente pode estar fazendo isso ajudando alguém ou ministrando. Então, essas pequenas coisas, né, que a gente faz, a gente tá se preparando para a missão. Vai ajudar muito a gente, e espiritualmente também. Perfeito, muito bom exemplo. Eu li uma parte desse discurso enquanto eu estava vendo a aula, né? E ele é muito, muito bom. Eu convido vocês a lerem depois, quando tiverem mais tempo. É, tornar-se um missionário antes de ser um missionário. E o presidente Bednar fala que nós precisamos nos tornar um missionário antes de irmos para a missão, antes de entrarmos no CTM, antes de sermos designados pelo nosso presidente de estaca, antes de preenchermos nosso chamado, antes de enviarmos nossos chamados, né? Precisamos ser missionários antes de fazer tudo isso. Precisa estar em nosso coração, precisa estar em nossas ações, nossas atitudes, né? Ele faz uma pequena correção sobre ir e tornar-se, né? Ele dá um exemplo de ir à igreja ou ir ao templo. Ele dá o exemplo de que ir à igreja não é ir à igreja, né? É estar lá, de renovar os nossos convênios. E a mesma coisa ir ao templo, né? Estar na casa do Senhor, fazer convênios, relembrar convênios que fazemos com Ele. Então, tornar-se um missionário é diferente de só ir para a missão, porque muitos missionários podem ir para a missão e não se tornar um missionário, né? Isso acontece muito. Então, tudo depende dos nossos desejos, da nossa vontade de realmente servir ao Senhor, né? De ser escolhido por Ele. Algo que eu nunca vou me esquecer na missão, algo que a gente, se eu não me engano, estávamos tendo um estudo com a zona ou com o distrito, e estávamos falando sobre isso, né? Sobre sermos escolhidos por Deus. Tínhamos usado a escritura, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? E nós podemos ser escolhidos, né? Depende de nós. Será que nós queremos que Deus nos escolha? Será que nós estamos nos qualificando para sermos os eleitos de Deus? Porque o que significa um eleito, por exemplo? Eleito, segundo as Escrituras, fala que eleito é aquele que ouve a sua voz e não endurece o coração. Então depende de nós. Nós vamos ouvir ao Senhor, a vontade dele, não endurecer o coração, vamos fazer a vontade dele. Nós vamos ser realmente os escolhidos. Queremos que Deus nos escolha, né, o que ele só nos chame. Então, tornar-se um missionário antes de ir para a missão é estar em nosso coração, é as nossas atitudes, né? Sair com os missionários, que seja, né, ajudar as pessoas, servir na igreja, guardar todos os mandamentos, ser digno, né? Ser não aquela pessoa retidão, como a gente conhece, né? Na missão que falam, e realmente servir a Deus, né? Em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os lugares. E quando chegar na missão, nós vamos estar mais preparados. Então,
eu realmente amei muito esse discurso, né? A maneira que nós podemos tomar sobre nós o nome de Cristo, esse desejo de ser um missionário, né? Para nos tornarmos um missionário. E não só irmos para a missão e nada mudar na nossa vida. Perfeito. Ah, deixa eu ver. Claudinei, você pode ler essa citação do presidente Ballard, por favor? Sim. Precisamos atualmente da melhor de todas as gerações missionárias da história da Igreja. Precisamos de missionários dignos, qualificados e espiritualmente energizados. Não precisamos de jovens apenas para fazer número. Precisamos de todo o seu coração, poder e mente. Precisamos de missionários vibrantes, criativos, entusiasmados, que saibam ouvir e responder aos sussurros do Espírito Santo. Como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, eu os conclamo a começar imediatamente esta noite a ser plena e completamente dignos. Muito obrigada, Claudinei. Então, aqui tem uma pequena atividade para nós fazermos, é uma autoavaliação. Aqui no Ajustar-se à Vida Missionária tem uma autoavaliação, e meu presidente, ele sempre influenciava a gente a fazer isso a cada 6 semanas, a cada transferência que a gente tinha. Então, nós fazemos com frequência essa avaliação. Alguns faziam mais, alguns não faziam muito. Então, aqui são algumas, como eu disse, autoavaliação. E ele está dividido por alguns tópicos. Por exemplo, aqui, gerais. E tem aqui algumas opções. Reagir ao estresse de modo positivo, reagir a uma emergência de estresse, ajudar outros funcionários que estão excessivamente estressados. E aqui tem a página onde nós podemos aprender sobre esses tópicos. Então, quero convidar vocês a, em alguns minutinhos, escolherem um desses tópicos e estudar sobre esse que vocês escolheram. Por exemplo, aqui tem alguns assuntos emocionais, né? Saudade de casa, como lidar com a saudade de casa, tá? Na página 29, seção A. Depressão ou desânimo, autocríticas, ansiedade ou inadequação. E aqui tem como nós podemos lidar com esses sentimentos, né? Eu vou mandar, deixa eu ver aqui. Acho que eu consigo enviar para vocês. Vou abrir de novo. No WhatsApp. Vou mandar pelo meu celular, que tem o WhatsApp aqui. Faz sentido? Deu para entender o que, como é para fazer? Dúvidas? Eu mandei o link dessa autoavaliação lá no grupo de preparação missionária. Então, fica mais fácil. Vou dar aí 3 minutinhos. Acho que dá para fazer. Eu vou fazer aqui também.
Também vocês podem colocar, como a Maria Alex fez, o nome e a aula de vocês no chat, no bate-papo. Ok. Os 3 minutinhos passaram. Algum de vocês conseguiu fazer essa autoavaliação? Leu algum dos itens que vocês escolheram? Eu vou compartilhar então qual eu escolhi. Eu fiz dessa aqui, primeiro, de reagir ao estresse de modo positivo. Sou uma pessoa talvez um pouco que se estressa de maneira um pouco fácil e nem sempre eu lido muito bem com isso. E na parte que eu estudei aqui, foi a tabela. Eu já estudei essa tabela muitas vezes quando eu estava na missão. Não muitas vezes, mas no início, que era um pouco mais estressante. E tem uma tabela, né? Sinais que você está neste nível e o que fazer. Tem o nível verde, o nível amarelo, o nível laranja e o nível vermelho. E o que exatamente nós podíamos fazer para direcionar, né, esse estresse para poder melhorar. Um exemplo, por exemplo, né, no nível verde, sinais de que você está nesse nível: estar confiante, feliz, estar pronto para enfrentar desafios, recuperar-se facilmente dos reveses, dar-se bem com o companheiro, sentir o espírito e tem a ideia, né, o que fazer. Esse é o ideal. Neste nível, você está lidando bem com os fatores estressantes do dia a dia do trabalho missionário, aprendendo e progredindo. E tem, né, isso, as dicas e como nós nos sentimos em determinado nível para cada um. E eu gosto muito porque no final de todos eles tem algumas promessas, né, que o Senhor faz para cada um de nós. Eu sei que a vida, o trabalho missionário, ela pode ser muito estressante, pode ter muitos desafios físicos, emocionais, né, na nossa saúde, sociais, intelectuais, muito. E eu sei que vamos ter desafios, né, não só na missão, mas temos na vida também. Esse livreto ajuda a nossa vida, né? Tem isso, inclusive, não sei se é no início ou no fim acho que é no início do Ajustar-se à Vida Missionária, mas o profeta fala, né, que esse livro não é só para os missionários, esse livreto, mas para todos os membros da igreja, né, que nós sempre vamos ter situações como essas em nossas vidas. E para terminar a aula, eu quero ler a promessa que tem no fim desse que eu estudei. E fala assim: lembre-se de que nosso Pai Celestial o ama. Confie nele e no poder da expiação de Jesus Cristo para curá-lo e redimi-lo. Deus tem um plano perfeito para seus filhos imperfeitos. Essas são as boas notícias que você leva ao mundo. Lembre-se dessas promessas. Em verdade vos digo, como disse a meus discípulos, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, tratando de alguma coisa, eis que aí estarei no meio deles. Assim também estou no meio de vós. Não tenhais receio de praticar o bem, pois o que semeardes, isso colhereis. Portanto, se semeardes o bem, colhereis o bem como vossa recompensa. Portanto, não temais, pequeno rebanho, fazei o bem. Deixai que a terra e o inferno se unam contra vós, pois se estiverdes estabelecidos sobre minha rocha, eles não poderão prevalecer. E eu sei que
essa bênção, essa promessa é realmente verdadeira, né? O Senhor, ele esteve comigo em todos os momentos da minha missão, momentos difíceis, momentos mais fáceis. Tive momentos realmente muito felizes. Eu sei que o Senhor estava comigo, eu tenho certeza disso. Eu senti uma alegria gigante na minha missão. Acho que nunca tive tempos tão felizes da minha vida como eu tive na missão. Tive momentos muito difíceis, momentos de choro, momentos duros que eu passei, de rejeição também, de pessoas que não queriam saber de missionários ou de igreja, que não eram tão educadas. Passei por mudanças diárias de climas diferentes, pessoas diferentes. Tive que lidar com membros diferentes, com liderança diferente. Me adaptei de muitas formas. Isso me ajudou a desenvolver habilidades que eu nunca teria desenvolvido em nenhum outro lugar. Eu sei que a vida missionária requer muito da gente. E não é fácil, de verdade, muitas vezes. Vai ser desafiador, mas a recompensa é muito maior. Eu sei que Cristo, ele estava comigo. Eu sei que o Espírito dele estava comigo e com todas as minhas companheiras que eu estive, porque eu apliquei o que esse livreto me influenciou a fazer, eu apliquei na minha vida e pude ver que o Senhor me fortaleceu, ele me ajudou, né? Eu sei que todo mal não vai prevalecer se nós confiarmos em nosso Pai Celestial e nosso Salvador Jesus Cristo. Eu realmente amo esse livreto. Se vocês agora estão passando por alguma dificuldade, algum conflito espiritual, emocional, intelectual, né? Qualquer um, eu sei que esse livreto pode abençoar e ajudar a vida de vocês também. E lendo, relendo muitas coisas do manual, preparar, né, a aula de hoje, eu pude ver que o Senhor, ele realmente ele ama seus filhos, né? Todos eles, principalmente os missionários. Ele ama os missionários, ele ama as pessoas que desejam servir a ele, né? O Senhor nos abençoa grandemente, ele abençoa nossas famílias. E essa aula e esse testemunho que eu deixo e compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Perfeito. Deixa eu ver. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada por estarem aqui, por participarem dessa aula de preparação missionária e vejo vocês na semana que vem. Para finalizar, deixa eu ver. Marcele, você poderia deixar a gente com a última oração, por favor? Posso sim. Obrigada. Licença. Nosso querido amado Pai Celestial, neste momento somos a ti oração para lhe agradecer, Senhor, por esse mais um dia. Lhe agradecer, Senhor, por estar sempre nos cuidando e nos protegendo, por estar sempre nos guiando com o Espírito Santo, e que assim possamos estar em sintonia com Ele. Peço-lhe, Senhor, que possamos ter uma ótima noite. Obrigada, Senhor, pelos ensinamentos que tivemos nessa aula de preparação missionária, que possamos colocar em prática em nossas vidas. Nos abençoe, que possamos ter uma ótima semana. E essa é uma direção que fazemos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, gente. Boa semana para vocês. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Até.